A gente nutre a mesma esperança aqui, senador. Agora, falando do INSS, senador, o que me preocupa é que nós temos um governo que sinaliza querer pagar até 31 de dezembro 30% do que foi roubado de aposentados e pensionistas. Ao mesmo tempo, já dizem que os desvios, né, esse roubo começou lá em 2008, ou seja, envolvendo muita gente ao longo desses últimos 17 anos. O senhor acredita que, de fato, por conta disso, a CPMI pode ficar comprometida e a gente deixe de apurar, de fato, quem roubou os aposentados, senador? Eu tenho dificuldade agora de entender. Eles estão trabalhando para não ter instalação. Já passou para o dia 17 de junho, já devia ter sido instalado. Porque, veja, o presidente do Senado, quantos aposentados tem naquele pequeno e pobre estado onde ele vive? Já devia ter muito mais. Por que não foi instalado ainda para resolver esse problema? Esse dinheiro certamente está em paraísos fiscais. Esse dinheiro foi levado em malas por esses assaltantes do dinheiro público. Aviões do Brasil, aviões da FAB, voaram sem nenhum tripulante, com um tripulante apenas, recheado de malas. Qual o interesse? Como é que eles vão defender? O careca do INSS, a Polícia Federal já confiscou centenas de carros de luxo dele, inclusive carros em nome de esposas de ministros do TCU. E já se dá conta a Polícia Federal que tem dezenas de senadores e dezenas de deputados federais que estão envolvidos porque recebiam mensalmente mesadas de dinheiro roubado de aposentado. Olha, pelo amor de Deus, que se revele o nome desses senadores, que se revele o nome desses deputados, desses canalhas que não fazem vida pública para poder servir o povo, mas para poder surrupiar, para poder subtrair do suor do trabalhador, que trabalha a vida inteira, tendo seus descontos, para poder garantir na sua aposentadoria parte daquilo que foi o seu salário, para poder viver uma vida pelo menos tranquila, que lhe dê condições de comprar pelo menos remédio. Então, agora que se descobriram que a Polícia Federal afirma que tem deputados federais e senadores envolvidos, imagino que nós teremos mais dificuldades. Mas eu espero em Deus que essa CPMI seja instalada. Ora, se esse governo, conforme entrevista do senador Randolph, que não tem compromisso nenhum em falar a verdade, em seguida desmentir aquilo que ele mentiu, dizendo que é verdade, ele não tem essa dificuldade, como ele fez no discurso, quando ele fez na época da sabatina de Alexandre de Moraes, de quem ele hoje é muito amigo. Ele disse que isso começou em 2019. Ô Randolph, pelo amor de Deus, com essa cara de pau, não começou em 2019, no governo Jair Bolsonaro. Isso começou muito antes. Começou em 2011. O início foi em 2008, mas avassalou-se em 2011, quando Paulo Bernardo, ex-marido de Gleisi Hoffmann, era ministro da Previdência, e ele foi preso exatamente porque fez empréstimo consignado com os aposentados do INSS, sem que houvesse qualquer autorização por parte dos aposentados. Eles estavam surrupiando milhões, e Paulo Bernardo, de maneira vergonhosa, foi descoberto, saiu algemado, foi preso em 2011, Paulo Bernardo, roubando os velhinhos da Previdência. Nada disso aconteceu no governo Jair Bolsonaro, muito pelo contrário. Isso começou bem lá atrás, deu um upgrade no governo Lula, Bolsonaro percebeu isso, meteu uma medida provisória que o PT votou contra, para poder impedir esse tipo de roubo que acontece nos dias de hoje e nos últimos 2 anos do governo Lula. Na verdade, eles roubaram bilhões dos nossos aposentados. Como é que eles vão devolver isso? Essa conversa de que vai devolver é outra mentira. É outra mentira, eles são especialistas em mentira. Ora, o primeiro homem do Lupe, o homem que sabe tudo, o secretário executivo,
O Lupe foi afastado porque o Lupe cometeu um crime. Mas virou ministro o homem que era o braço direito dele, que sabia de tudo. Ora, tem muita falcatrua por trás de tudo isso. E alguém tem que levantar a voz, um homem, uma mulher, aqui ou ali, você aí no seu microfone, nós aqui, levantar a voz sem medo dessa canalhada. Aí eu pergunto a você, cadê o Supremo Tribunal Federal? Alexandre de Moraes, cadê as 48 horas? Gilmar Mendes, cadê as 48 horas? Carmen Lúcia, cadê as 48 horas para Lupe se explicar? Sabe quem é Lupe, pessoal? Lupe é exatamente aquele personagem, presidente nacional do PDT, que foi lá, denunciou Jair Bolsonaro, pedindo a inexigibilidade de Jair Bolsonaro. Ele foi ministro também do Trabalho. Não se criou no governo ministro do Trabalho tanto sindicato como se criou na administração do Lupe, enquanto foi ministro. Não se criou tanto sindicato quando Jacques Wagner também foi ministro do Trabalho. Então veja, para que esses sindicatos? Para que tanto sindicato? Tudo que se inventa no Brasil tem sindicato. Sindicato de manicure, sindicato de pipoqueiro, sindicato, tudo isso, porque havia a cobrança do imposto sindical. Com o Temer, o grande avanço da reforma tributária no governo Temer foi exatamente acabar com a contribuição sindical, a contribuição obrigatória, que ninguém mais tem essa obrigação, e aí esvaziou os sindicatos, eles ficaram sem sangue, ficaram nanicos, porque eles eram alimentados com a contribuição sindical obrigatória, esses monstros enormes que iam para a rua para poder dar sustentação a Lula, ao PT e aos governos do PT. Quando o Temer fez isso, e a outra coisa boa foi a litigância de má-fé, os tribunais, você botava um cara para trabalhar para você, depois de 6 meses ele saía, arrumava um advogado, entrava no Ministério do Trabalho, ele quase que tomava tudo seu com apenas 6 meses ali. Então essa litigância de má-fé feita no governo Temer, na reforma trabalhista, isso acabou, porque o cara, se não conseguisse provar documentalmente, ele era obrigado a pagar 50% daquilo que ele estava pedindo. Então, isso é velho, isso não é de hoje. Paulo Bernardo, ex-esposa da Gleisi Hoffmann, senhor Lindbergh, o senhor que já depois, pedindo prisão de Eduardo Bolsonaro, porque ele foi lá fora dizer que nós estamos vivendo numa ditadura. É a mesma equipe que vocês fizeram viajar o mundo com dinheiro público. A viagem era para denunciar o mundo que Lula, um preso político, Lula livre, preso político coisa nenhuma, um sujeito que assaltou o Brasil, que comandou uma quadrilha, que foi preso por lavagem de dinheiro, por peculato. Então, nós estamos diante de tudo isso. Olhar para esse cenário é pedir para desistir. Olhar para esse cenário é jogar a toalha. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para cumprir missão. E missão é missão. A minha eu vou cumprir, e vou cumprir falando, denunciando, porque comigo só se eles me matarem. Senador, e uma última questão para o senhor, até em função do horário. A decisão de Carla Zambelli mostra ao mundo que a mulher mais votada do Brasil em 2022 deixa o país por conta de uma perseguição, nítida perseguição. O filho do presidente Bolsonaro deixa o Brasil e decide não retornar também em função de perseguição. Que recado o Brasil manda para o mundo hoje, senador? O recado, o mundo sabe que o Brasil vive uma ditadura, o mundo já sabe, cruel, sanguinária. Esses 15 anos de Zambelli, 15 anos, 5 anos foi dado porque ela sacou uma arma. Qual o problema? De um cara que a provocou e cuspiu no rosto dela. Ela sacou uma arma, e não é arma ilegal não. Carla tem porte de arma, Carla sabe atirar, Carla é treinada, e ela toma 5 anos porque foi encontrada com uma arma que era ilegal. Que arma ilegal, Supremo? Pelo amor de Deus, vocês são malucos? Vocês são doidos? Ela tem porte de arma. E tudo isso é narrativa de comunismo dentro de uma ditadura. Desarmar a sociedade. E ela foi desarmada como se tivesse com uma arma ilegal. Ela não fez nada de ilegal. Todo mundo sabe da armação que foi feita.